Olá, meus amigos e amados de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a todos os que participam ou que vão participar desta live. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos. Isso seja uma realidade, porque o Espírito Santo veio justamente para nos guiar em toda a verdade. E ele não deixa dúvida quando ele guia, quando ele fala, quando ele orienta, porque ele veio para isso, para nos conduzir de acordo com a sua santa palavra, de acordo com o seu santo Filho Jesus. Então, eu queria que você prestasse atenção. Nós temos falado muito que a alma é a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo não para salvar o corpo, não para salvar o espírito, porque o espírito já volta para Deus quando a pessoa morre. O corpo volta para a terra, como está escrito. Mas a alma, não. A alma, só você pode decidir por ela. A sua alma é decidida, o futuro, o destino dela na eternidade é decidido por você. Exatamente isso. Vamos entender essa química da alma, para que você possa ver a grandeza, a responsabilidade que cada um tem para com a sua própria alma. E é, como já disse, uma responsabilidade pessoal, individual. Olha só, a Bíblia diz, está aqui escrito, você pode acompanhar comigo, lá em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem é pó. Ele foi formado do pó, e ao pó voltará. E depois que ele formou o homem do pó da terra, presta atenção, hein? Isso é importante. Depois que ele fez o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Fôlego da vida. E o homem foi feito em alma vivente. Alma vivente. Alma vivente, que quer dizer alma com vontade própria. Alma é aquilo que está dentro de nós e que aspira, que deseja, cobiça tudo o que o mundo oferece. Tudo. Então, a alma é que faz exigir, cobrar, querer, desejar, almejar, sonhar o que o mundo oferece. O espírito, não. O espírito é a inteligência, a sabedoria que volta para Deus. O corpo volta para a terra, mas a alma é uma incógnita. Cada um vai decidir por si só. Graças a Deus, aleluia. Aí, vamos agora até o apóstolo Paulo, na sua epístola, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 45. Diz assim, primeiro deixe-me ler novamente, só para recordar aqui, o que diz em Gênesis, que Deus fez.
e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, ou fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 15, 45, diz assim: assim está também escrito. O primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente, conforme nós lemos. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito em alma vivente. Paulo fala isso. O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O último Adão está se referindo a Jesus. Jesus veio em espírito vivificante. Adão foi feito alma vivente. Jesus veio em espírito vivificante. Qual é a diferença? Espírito vivificante, Jesus não nasceu do homem, ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Então ela gerou Jesus, mas ele foi gerado no seu ser pelo próprio Espírito de Deus. Então Jesus foi gerado espírito vivificante, não alma vivificante, mas espírito vivificante. Aí ele diz: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Quer dizer, Adão, o primeiro Adão, ele era natural. Quer dizer, tinha uma natureza humana, uma natureza da terra. Ele era alma vivente. Depois, o espiritual. Primeiro veio o espiritual, que é Jesus. Jesus foi o primeiro espiritual. Adão foi o primeiro, aquele que, alma vivente. Jesus foi o primeiro, o espiritual. E depois veio assim: mas não é primeiro o espiritual, desculpa, senão o natural. Adão, quer dizer, Adão veio da terra, natural. Depois veio o espiritual, que é Jesus. Isso é importante demais, porque você vai entender como se procede o novo nascimento. Aí ele diz assim: o primeiro homem da terra, que é Adão, primeiro Adão, o primeiro homem da terra é terreno. Quer dizer, sua origem é terrena, é física, é material. O segundo homem, referindo-se a Jesus, o Senhor, é do céu. Então, isso aí eu acho que está bem claro. Jesus nasceu do Espírito Santo. Adão nasceu formado da terra, do barro. E é interessante a gente observar isso, porque normalmente a gente se refere ao ser humano corpo, alma e espírito, não é verdade? É realmente, porque o corpo, primeiro Deus fez o corpo de Adão, para que depois soprasse nele o fôlego da vida. Então, o Adão se tornou em alma vivente. Mas no caso de Jesus, não. Primeiro, ele foi o espiritual, ele nasceu espiritual, ele nasceu do Espírito Santo. Então, Jesus primeiro foi espírito, depois alma vivente e, em seguida, o corpo físico. Primeiro, ele foi espiritual, que quer dizer
nascido do Espírito, depois veio a formação do seu ser espiritual, no caso a alma vivente, e então o físico. Então, Adão foi feito primeiro a carne, primeiro veio do pó, depois recebeu o espírito vivificante, ou a alma vivificante. Jesus veio primeiro em espírito, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Primeiro foi gerado o espírito, depois veio a alma e em seguida o corpo. É diferente, ao contrário de Adão. Eu creio que você deve ter entendido. Isso é muito importante. Muito importante você entender isso. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses que ele fala do espírito, da alma e do corpo. Primeiro ele se refere espírito, alma e corpo, referindo-se à igreja em Tessalônica. E quer dizer, primeiro teve que haver o novo nascimento. A igreja do Senhor Jesus é formada primeiro do espírito. Depois vem a alma, depois vem o corpo. Essa é a ordem espiritual. Mas no caso de Adão, não. Adão, primeiro foi feito o corpo, depois foi colocada a alma, fôlego de vida, o espírito. E foi feito então a alma vivente. Mas Jesus não. Primeiro veio o espírito, depois veio a alma, depois veio o corpo. Com Jesus foi assim. E é isso que tem que acontecer com cada pessoa que nasce da água e do Espírito Santo. Então, quando você vê uma pessoa que não consegue vencer a sua carne, é porque ela ainda é corpo, alma e espírito. Quando ela nasce de Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, quando ela nasce do arrependimento e do Espírito Santo, então primeiro ela é espírito, depois ela é alma e em seguida ela é corpo. Então essas são as pessoas que nascem da água e do Espírito Santo. Jesus disse que quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito, o Espírito Santo, é espírito, o espiritual. Adão nasceu da carne. Ele foi feito do pó da terra. Aí sim, o pó aqui representa a carne. Primeiro a carne, depois Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida e então ele recebeu a alma vivente. Mas Jesus foi o contrário. Primeiro, ele nasceu do Espírito. Que legal, né? Depois que ele nasceu do Espírito, então recebeu o fôlego e então recebeu o corpo que ele sofreu na cruz. Qual é a diferença ao bispo? Muita diferença. Porque isso faz uma diferença enorme, porque a pessoa que nasce da carne, ela continua carne. Para que ela possa ser espiritual ou nascida do Espírito, primeiro ela tem que nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, primeiro, a natureza primeira dela é espiritual. Ela é espiritual. Ela nasce ou nasceu do Espírito Santo. Depois vem a parte emocional,
A alma, que diz respeito aos seus desejos, suas vontades, e também, finalmente, o corpo, que depois que morre vira pó. Então, isso é importante porque, como eu estava falando, muitas pessoas têm dificuldade de seguir Jesus. Por quê? Porque não nasceram do Espírito. Elas nasceram da carne. Primeiro elas são corpo, carne, depois elas são almas viventes e então espírito. Mas quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, quando a pessoa nasce de Deus, quando ela tem um encontro com Deus, quando ela nasce do Espírito Santo, primeiro ela é espírito, depois ela é alma e, em terceiro lugar, ela é carne. Então, isso faz abrir os olhos das pessoas que se esforçam muito, tentam fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Elas querem fazer a vontade de Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque a natureza dela ainda permanece, é uma natureza adâmica. Primeiro nasceu o corpo, depois a alma e em seguida o espírito. Então ela não consegue, as pessoas assim, não conseguem controlar a sua vontade, as suas cobiças, os seus desejos, a sua carne. Então elas estão sempre caindo em tentação. Por quê? Porque não nasceram do Espírito Santo. A base dela, o fundamento dela, não é espiritual, é emocional. Então elas são dadas às emoções. Elas têm que ver para quê? Essa é a realidade. Já as pessoas que nascem do Espírito Santo, elas creem e veem. Essas têm aquele livre-arbítrio de fazer realmente a vontade de Deus, porque elas nasceram do Espírito Santo. Quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente é espírito. Está escrito. O primeiro homem, o primeiro Adão, foi feito em alma vivente. Quer dizer, sujeito aos seus desejos, caprichos, vontades. Mas o último Adão, Jesus, ele nasceu do quê? Ele nasceu do Espírito. Então, primeiro ele recebeu o Espírito. E o Espírito dele, em seguida, veio a alma. E essa alma, os seus desejos, suas vontades, foi para fazer a vontade do Pai. Então, Jesus fez a vontade do Pai rigorosamente, conforme está escrito. E isso tem que acontecer com você, comigo, com todos nós. É por isso que, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual, ela tem um autocontrole, ela controla a sua vontade, ela tem o domínio da sua alma. Sua alma não anda vagando por aí, não. Sua alma não vive pulando carnaval, não. A sua alma vive querendo fazer a vontade do Pai. Quem é o Pai? O Espírito Santo, é Deus. Mas quando a pessoa tem a origem na terra, ela é alma vivente, então ela, a pessoa, não consegue controlar a sua vontade. Mas o bispo, você pergunta, bispo, então o que é que eu tenho que fazer para ter essa vontade de fazer a vontade de Deus? Porque é uma luta, eu tenho tido uma luta tremenda contra a minha carne, eu tenho tido uma luta, eu sei disso, realmente é uma guerra da alma contra o espírito, do espírito contra a carne. Por quê? Porque quem é espiritual, quem nasceu do Espírito Santo, é espiritual e tem o controle da sua alma. Porque você sabe, nós temos falado que a alma é a vontade da pessoa. É a vontade.
A alma é incontrolável. A alma é indomável, salvo quando essa alma é gerada pelo Espírito Santo. É uma nova criatura. E isso é o que faz a diferença entre os cristãos e não cristãos. A igreja do Senhor Jesus não é formada pelos membros da denominação A, B ou C. Não. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que nasceram do Espírito, nasceram da água, arrependimento, se arrependeram dos seus pecados. E o arrependimento aí, nós temos visto, nós temos ensinado, não é um sentimento, é uma decisão. A pessoa, não, eu não vou fazer mais isso. Eu decido não fazer mais isso que é errado. Então ela decide, ela toma essa decisão. Isso é arrependimento. E ao se batizar nas águas, o Espírito Santo vem sobre ela e dá-lhe uma nova criatura, uma nova alma, digamos assim. Uma alma que está sujeita à vontade de Deus, que vai estar sempre sujeita à vontade de Deus. Quem é nascido de Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem é filho de Deus, e só quem é filho de Deus, quer fazer a vontade de Deus. Quem não é filho de Deus quer fazer a sua própria vontade. Ainda que ela possa até ter desejo de fazer a vontade de Deus, mas ela não tem força, ela não tem condições espirituais para fazer a vontade de Deus, porque ela não é filha, ela não nasceu de Deus, ela nasceu da carne. Então a pessoa, por exemplo, nasceu da religião, ela é religiosa, ela é, digamos assim, uma oficial da igreja, ela é fiel na igreja, ela não vive no pecado, mas atende sempre aos princípios do seu coração, ou seja, da sua alma, porque ela é uma alma vivente, e a alma vivente quer satisfazer os desejos, suas vontades, a vontade do coração, que sempre é inclinada para fazer a vontade da carne, contrariando a vontade de Deus. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, então ela quer agradar a Deus, ela quer fazer a vontade de Deus. Então, amiga e amigo, agora você já sabe qual é a guerra que você tem que enfrentar a partir de agora. Uma luta renhida contra a sua carne. E isto só é possível quando você nasce da água e do Espírito Santo, porque quem nasce da água e do Espírito Santo é espírito, ou seja, é espiritual. Quem nasce da carne é carnal, é material perecível, é da terra. Paulo fala, o primeiro homem, o primeiro Adão da terra é terreno. O último Adão, referindo-se a Jesus, é celestial, é do céu, é celestial, tem a natureza celestial. E isso tem que acontecer com cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Dá licença. Então, quando uma pessoa é nascida da carne, ela não consegue controlar a sua carne. A sua carne sempre quer um pouquinho mais. Por exemplo, a carne é que cobiça, que é gulosa, quer comer mais. A carne é a que quer satisfazer os desejos do coração. A carne é que almeja o mundo. A carne é apaixonada pelo mundo. Por quê? Porque ela foi feita do mundo. Como Adão. O primeiro Adão foi feito do mundo. Primeiro Deus fez a carne. Depois ele soprou o fôlego da vida. Quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus e começa
ela se esforça, ela se rende, ela nega a sua carne, ela nega as vontades do seu coração, ela resiste, ela é forte para resistir à vontade do coração, para poder fazer a vontade de quem? De Deus. Então Deus vê esse sacrifício, esse esforço sobrenatural que a pessoa faz, vê que ela é sincera, então o Espírito Santo vem sobre ela e fala uma nova criatura. Fala então espírito vivificante. E quando a pessoa é espírito vivificante, ela é espiritual, ela é de Deus, ela dá vida, ela passa a vida, ela se torna uma verdadeira testemunha da ressurreição de Jesus, porque ela teve uma experiência com ele, ela conheceu Jesus pessoalmente, que foi o que aconteceu comigo. Eu falo por mim. Então, aconteceu comigo. Então, nós não pregamos o evangelho por um objetivo pessoal, para satisfazer um desejo pessoal, não. Nós pregamos o evangelho, levamos o evangelho, assumimos o evangelho, que é muito mais do que pregar o evangelho. Nós assumimos aquilo que nós cremos e pregamos. Isso é fazer a vontade de Deus, porque assim sendo, você se torna uma testemunha de que Jesus está vivo em você, e as pessoas sabem, têm consciência disso, veem Deus na sua pessoa, porque você nasceu de Deus e você é espiritual. Então vamos aqui dar uma breve recapitulação para que você possa entender. Dá licença. Eu sei que quem é espiritual, quem nasceu do Espírito, entende perfeitamente o que nós estamos falando. Porque está escrito, e o que está escrito é para as pessoas espirituais, é para quem nasceu do Espírito Santo. Os que nasceram do Espírito Santo entendem com facilidade, mas os que não nasceram do Espírito, ainda são almas viventes, elas não entendem. E sempre surge uma dúvida, mas por que isso? Mas e aquilo? E por quê? Só o Espírito Santo para revelar para você, amiga e amigo. Isso é uma obra dele, mas ele faz essa revelação, dá essa revelação para aquelas pessoas que são sinceras, quer dizer, as pessoas transparentes, aquelas pessoas que dizem assim, ó, meu Deus, eu tenho lutado contra a minha carne. E qualquer coisa que acontece, eu quero me defender. Eu quero defender a minha reputação. Eu quero defender o meu nome. Eu quero me defender da injustiça. Mas quando a pessoa é nascida de Deus, ela regozija, ela se alegra com as injustiças, com as perseguições, com as maledicências, porque foi isso que Jesus prometeu. Ele disse, bem-aventurados sois quando vos maldizerem, quando vos caluniarem, perseguirem e odiarem, etc, etc. Porque assim aconteceu com os profetas no passado, que foram testemunhas vivas de Deus aqui na terra. E isso é o que acontece, tem que acontecer conosco. Então, quando você vê alguém metendo pau, falando mal, criticando, jogando pedra, isso faz parte da nossa natureza espiritual. Nós aguentamos firmes. Por quê? Porque se o Senhor não nos defender, quem o fará? Nós vamos nos defender? Não. Deixa que o Espírito Santo faz a obra. Entendeu, amiga e amigo? Vamos então dar apenas uma recapitulação. Quando Deus fez o homem, primeiro ele fez o homem do pó da terra e depois soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, quer dizer, com uma vontade própria
para fazer o que quisesse fazer. Com essa liberdade para seguir os desejos do seu coração. Foi assim que Adão foi feito. E por isso que ele caiu, e também Eva. Porque eles optaram em desobedecer a Deus e, obviamente, colheram os frutos desse erro, e a humanidade toda foi gerada daquele erro, daquele pecado. Por isso que Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Aí ele fala, mas o último Adão foi feito em espírito, não alma, espírito vivificante, que foi o que aconteceu com Jesus. Foi o Espírito Santo que desceu sobre a Virgem e gerou nela o Filho de Deus. Por isso, Jesus venceu a carne, venceu a sua vontade. Jesus tinha vontade própria. Jesus tinha vontade. Lembra que ele, lá, antes de ser preso e condenado e morto, Jesus, na sua oração desesperadora, ele disse, a minha alma, quer dizer, a minha vontade, a minha alma está profundamente triste até a morte. E depois ele disse, Pai, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, Jesus, porque ele era Espírito vivificante, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, então ele suportou, ele aguentou firme fazer a vontade do Pai, ao invés de fazer a sua própria vontade. Jesus disse para Herodes, olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Quer dizer, ele não fazia a vontade dele. Ele fazia a vontade do Pai. Assim também tem que ser com cada pessoa que nasce do Espírito Santo. E isso também responde àquelas pessoas que dizem, mas bispo, eu curo enfermos, eu profetizo, eu faço a obra de Deus e tal, mas eu tenho essa fraqueza, eu tenho isso. Quando você nasce do Espírito Santo, você não é fraca, você é forte. Você resiste à sua vontade e faz a vontade de Deus. Quem é nascido de Deus quer fazer a vontade do Pai. Quem não é nascido de Deus quer fazer a própria vontade. Essa é a realidade. Não interessa se a pessoa faz a obra de Deus ou não faz. Quem é nascida ou nascido de Deus quer fazer a vontade de Deus e faz. E obedece. E segue. Mesmo perdendo, sofrendo, sendo punido pelo mundo. Não importa. Ela continua perseverando em fazer a vontade do Pai, porque ela nasceu do Pai. Ela nasceu, ela não foi gerada do pó, ela não foi gerada da terra, ela não foi gerada da terra, ela não é terrena, ela é celestial, porque foi gerada do Espírito de Deus, como foi o caso de Jesus. Essa é a necessidade, por isso nós temos batido na tecla que as pessoas têm que receber o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é um novo caráter, é uma nova visão, é muito mais do que fazer a obra de Deus. É isso mesmo. Não adianta a pessoa mandar demônio embora, pregar a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus. São 60 e poucos anos que eu venho pregando a palavra de Deus. 60 e poucos anos. Agora, isso não significa que eu seja de Deus.
O que faz-me de Deus é quando eu nego a minha vontade, eu nego a minha alma para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, todos os dias nós estamos aqui falando da palavra de Deus, ensinando, orientando. Nós levantamos cedo, nós dormimos menos, mas nós queremos levar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Então, nós não procuramos passar apenas informações que nós aprendemos na escola, não. Nós passamos espírito, que é muito mais do que simplesmente informações. Cultura, sabedoria. Nós passamos espírito. E isso é refletido no trabalho em si, no trabalho em todo. Porque onde quer que nós vamos e falamos e passamos espírito, nasce espírito de Deus. Nasce o homem espiritual. Nasce pessoas do Espírito Santo. Nós levamos às pessoas o conhecimento da palavra, o testemunho da ressurreição de Jesus, então o Espírito Santo opera ali. Então, as pessoas nascem de Deus. Não somos nós que geramos, não. Mas porque somos espíritos vivificantes, a exemplo do nosso Senhor Jesus, então nós obrigatoriamente temos que gerar espírito vivificante. Mas quando a pessoa não é espírito vivificante, quando ela é apenas alma vivente, ela passa carne, ela gera carne. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, mas não nasceram do Espírito Santo, nasceram da carne, nasceram da alma, são almas viventes. E por isso são fracassadas, por isso elas não conseguem fazer a vontade do Pai, porque elas não têm Deus como Pai ainda. Afinal de contas, elas não nasceram do Espírito Santo. Só quem nasce do Espírito é espiritual, é espírito. Só quem nasce do Espírito Santo é espírito. E com certeza quer e faz a vontade do seu Pai. Mas quando não é nascida do Espírito Santo, a pessoa não consegue fazer a vontade do Pai. Essa é a realidade. Deus abençoe você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.